Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus, When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing every day. Oh, I'm talking about a happy Oh, day. happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus, When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked, When Jesus walked. he really washed my sins Oh, away. happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Hey, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing every day. Oh, I'm talking about a happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus, When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing
Crianças pequenas, grandes, adolescentes, vocês podem ir para a salinha de vocês, aprender a palavra de Deus na linguagem de vocês, que será extremamente proveitosa, né? Às vezes eu escuto umas pregações minhas que eu falo assim, puxa vida, como seria bom eu ter ouvido isso há 10 anos atrás, né? Faz 18 anos que eu tive uma experiência com Cristo. O que eu entendo hoje de Jesus, eu queria ter entendido isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás. Eu queria que alguém tivesse pregado para mim o que eu prego hoje. Então, assim, você está se achando, pastor? Não estou não. Estou falando que o entendimento que nós temos hoje de quem é Jesus, daquilo que Ele fez em favor das nossas vidas, irmãos, isso é precioso demais. Amém? E hoje nós vamos falar mais disso, porque Jesus disse que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, as boas novas. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus está dizendo isso. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. E a fé vem por ouvir o Evangelho, não é ouvir lei. Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele ficou 40 dias conversando com os discípulos das coisas concernentes ao reino de Deus e não das coisas concernentes à lei de Moisés. Amém? E eu não quero que você perca mais tempo com isso, em se ocupar naquilo que você tem que fazer, mas você precisa ocupar a sua mente, o seu coração, com aquilo que Cristo fez por você. É muito diferente. E aí você vai crer naquilo que Cristo fez e você vai viver em novidade de vida. Amém? O que nós vamos falar hoje é sobre ficar limpinho, sobre tomar banho. Amém? Quem tomou banho hoje para vir para a igreja, levanta a mão. Misericórdia, hein? Muita gente não tomou, vou dar uma chance. Quem tomou banho? Aleluia, glória a Deus. Isso daí faz bem, se não fizer para você, faz pelo menos para quem está sentado do seu lado, amém, meu irmão? E o que nós vamos falar hoje é sobre isso, é nos banharmos na palavra, ficarmos limpos por meio da palavra do Senhor nas nossas vidas. Quando uma criancinha nasce toda sujinha, né, com sangue, com o que lá junto? Umas gosmas, umas melecas, uns trem esquisito. Aí a enfermeira pega, vai lá, lava que é a criancinha, traz a bonitinha. E aí esse nenenzinho ele vai crescendo e ele vai se sujando. E como ele ainda é um neném, tem o pai e a mãe para ir lavando, para ir limpando. Hoje eu fiz uma pesquisa com as mães aí. Falei, até quanto tempo que você deu banho no teu filho? Aí até 5, até 7. Aí eu estou dando até hoje, porque o banho que dá também não serve para nada. Né, sai do banho, mas tem que dar outro banho de novo. Eu lembro do meu pai, né, eu e meu irmão, quando a gente não era moleque, não era menino mais, mas aí tinha um sábado assim, um sábado sim, um sábado não, existia o dia do banho geral. Pensa num banho. Sotito entrava com toda a delicadeza de um elefante dentro do banheiro comigo, e depois com meu irmão, pegava uma bucha, sabe aquelas buchas vegetal, nova, não é da velha não, da nova, que é igual uma lixa. Rapaz, eu e o Henrique, a gente saía até cor-de-rosa do banheiro, de tanto que esfregava. Aí aguentavam as 2 semanas, depois tomava outra geral. E é bacana isso, por quê? Porque enquanto a criança, então ela não tem condições, o pai e a mãe vão fazendo isso. Mas o que é o normal? Espera-se que a criança, depois que vira uns homens grandes na vida, que ela mesma se banhe, que ela mesma se limpe, que ela se mantenha limpa. Amém? Nós vamos ler um texto agora a respeito de um homem que se banhou e ficou limpo. Pastor, mas nós estamos falando de tomar banho e ficar cheiroso? Não, de nos limparmos das nhacas desse mundo. Fomos criados, às vezes, de um jeito que não era segundo a palavra. Aprendemos uma religião que não era segundo essa graça, esse evangelho, essa verdade que nos liberta, mas um evangelho que às vezes não era um evangelho, era uma religião que nos aprisionava. Então nós precisamos, sabe, um monte de pensamento ruim, um monte de sentimento ruim, um monte de conceito e preconceitos de Deus que não refletem a imagem, o caráter, a bondade, o amor de Deus pelas nossas vidas. E nós precisamos nos limpar disso. Não só nos limparmos, mas permanecermos limpos, baseado no que o Senhor fez por nós. Amém? Porque da mesma forma que uma criança,
ela não sai com... O nenenzinho, ele não se preocupa com água, não se preocupa com shampoo, não preocupa com sabonete, não preocupa com a toalha, não preocupa com lenço umedecido, não preocupa com nada. Isso é responsabilidade do pai. Não só limpá-la, mas prover aquilo que vai limpá-la também e vai mantê-la limpa. Da mesma forma, Cristo, irmãos, Ele já fez tudo por nós, para que nós usemos esse sabonete, essa bucha, esse shampoo. Faz tempo que eu não uso shampoo, mas funciona. Então, assim, para você se manter limpo diante do Senhor, e não é assim, eu estou limpo diante do Senhor, não vou nem usar essa palavra, é limpo para a tua vida ficar limpa. Amém? Vamos ler esse texto, você vai entender sobre isso. 2 Reis, capítulo 5, fala sobre esse rapaz chamado Naamã, que era chefe do exército do rei de Arã, da Síria. E ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro, ele contraiu uma terrível doença de pele, ele tinha lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor, falando do senhor com letra maiúscula, de Naamã, o patrão dela. Quem dera que Naamã, o meu patrão, procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Só fazer um parênteses, eu já preguei uma vez só sobre essa menina. Eu acho tão bacana essas pessoas sem nome na Bíblia. A Bíblia fala da mulher dessa menina, fala de uma mulher que ungiu, uma prostituta que ungiu os pés, que lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Eu gosto dessas pessoas que, às vezes, quem que era essa menina? Era uma empregada na casa, não era empregada, porque empregada ainda tem salário, mas ela era uma escrava. Ela tinha sido tirada da terra dela, da cultura dela, do povo dela. Talvez uma menina com 14 anos que tinha sido levada como escrava para trabalhar sem nenhum pagamento, né? Longe da família, longe de tudo, de qualquer conforto, para trabalhar como uma escrava na casa dessa família. E eu acho muito bacana que essa menina, apesar de estar vivendo um tempo terrível, você imagina, longe de tudo, longe de todos, vivendo talvez os piores momentos da vida dela. Eu não sei não, mas acho que assim, rapaz, o fulano está com lepra, azar o dele, bem feito para ele, que essa lepra coma tudo na vida dele. Pastor, irmão, pensa você numa posição dessa. E aí o seu patrão está com um problema e essa menina pega e fala assim: se ele estivesse lá em Samaria, lá perto de Israel, lá em Israel, existe um profeta, um homem de Deus ali, que ele ia curá-lo. Esse cara, nós vamos ler, esse Naamã, ele foi curado porque essa menina falou. O que eu trago isso para a minha vida? Que nós, às vezes, passamos por momentos difíceis e ruins nas nossas vidas. Momentos desconfortáveis na nossa vida. Mas nós, esquece o que eu falei. Eu, como homem espiritual, você como um homem, uma mulher espirituais que nós somos, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus para as pessoas, ainda que nós não estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Amém? E uma menina, uma escrava, que ninguém, às vezes, não foi relatado na Bíblia, nem o nome dela, mas no céu foi registrado, digna de aparecer no livro mais lido de toda a face da terra, que é a Bíblia. Amém? Continuando. Essa menina sugeriu, então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas e mais umas malas de dinheiro. Quem tem ouvidos, ouça. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que eu te enviei meu servo, Naamã, para que o cures dessa lepra. Mandou para o rei, não era para o rei, era para o profeta. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie a mim um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Próximo. Quando Eliseu, o homem de Deus, o rei era uma coisa, o profeta era outra.
Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Envia-o a mim e saberás em verdade que há profeta em Israel. Olha que bacana. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na estrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai. Então ele chegou na casa do profeta. O profeta nem o recebeu, só falou para ele assim: ó, vai lavar-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. O que estava murmurando? Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, porque ele era o cara, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para eu ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Dá uma paradinha. Esse cara, então, ele chega lá, o rei recebe, mas ele fala assim: eu não sou homem de Deus, eu não sou profeta, essa unção, esse poder, essa graça não está sobre a minha vida. O profeta Eliseu ouve isso e fala assim: ô rei, está apavorado por causa de quê? Manda ele para mim. E aí, quando esse homem vai, com toda a comitiva, com as malas de dinheiro, com tudo chegando lá, o profeta Eliseu nem o recebe. E simplesmente fala para ele assim: ó, rapaz, você quer ser curado? Então vai no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Entra, mergulha, sai. Faz isso 7 vezes. E na 7ª vez você vai estar curado. E esse cara, esse Naamã, que era o comandante-chefe do rei da Síria, ele fica todo indignado, se sente insultado, porque, peraí, ninguém estendeu o tapete vermelho para mim, ninguém me tratou com dignidade, porque eu sou digno e não sei o que mais o que. Ele falou assim: lá em Damasco, que é o território da Síria, tem 2 rios, Abana e Farfar. Se fosse para banhar, para tomar um banho, eu tomava banho lá, porque pelo menos o rio de lá é mais limpo, as águas são mais claras, mais limpas do que esse Rio Jordão. E ele fica todo chateado com isso. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Primeira coisa bacana, assim, que nós não podemos chegar diante de Deus com arrogância. Ah, porque você não vai, porque Deus, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha o que eu tenho feito. Deus não precisa de nenhuma obra minha. Deus não precisa de nenhuma posição social, posição de influência na sociedade minha. Ele não me cura, ele não me ama por aquilo que eu faço. Ele me ama por quem eu sou. Amém? Tem pessoas que ficam se esforçando para receber algum favor de Deus. Ué, pastor, então, é favor. Se é favor, não existe, não é recompensa, não é salário. Deus, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer nada, escuta isso, absolutamente nada, para eu receber aquilo que Cristo já fez por mim. Entenda uma coisa: Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Isso revela o quê? Que há 2000 anos atrás não existia ninguém da gente. Se não existia nenhum de nós, não existia nenhuma obra nossa. Se não existia obra nossa, não tinha como sermos recompensados por aquilo que fizemos, por aquilo que fazemos. Amém? 2000 anos atrás não tinha ninguém. Se não tinha ninguém, não tinha obra, não tinha serviço, não tinha nada de ninguém, a fim dessa pessoa ser recompensada por aquilo que ela fez. Por isso que chama-se graça. Graça é um favor imerecido. Graça está fundamentada no que Cristo fez por nós, e não naquilo que nós fazemos para Ele. Esse Naamã, mas você não vai, não precisa disso. Eu acho bacana quando ele fala assim: mas se eu estiver lá em Damasco, tinha esses 2 rios, e eu poderia me lavar nele, eu seria curado. É outra coisa que nós precisamos aprender, que as pessoas, elas querem, Deus está falando um negócio, sabe, que ficou claro para mim. A simplicidade e a acessibilidade das coisas do Senhor para a minha vida. Nada que Deus pede para mim é difícil, custa, impossível, requer sacrifício. Nada do que Ele faz, nada do que Ele requer, que Ele peça que eu faça,
que isso seja difícil para eu fazer, muito menos impossível para eu fazer, e que requer um sacrifício da minha parte, requer dinheiro da minha parte. As pessoas precisam entender que Deus ele é simples e ele é acessível. O que o profeta falou para ele era a coisa mais simples que existia. Você quer ser curado? Quer. É como se for, quer ser curado? Quer. Entra ali desce do outro lado da João Pinheiro ali, tem um rio que chama o rio da João Pinheiro, entra naquele córregozinho ali, 7 vezes, mas peraí, aquele rio é sujo, aquele rio é isso. Então eu vou fazer outra coisa, meu irmão. As pessoas estão tentando se banhar nos rios Abana e Farfar da vida, porque é uma escolha delas, às vezes é o melhor para elas. Porque elas acham que elas dão um jeito, elas conseguem. O que eu estou falando com isso? As pessoas estão querendo se aproximar de Deus, serem salvas por Deus, irem para o céu de Deus, ou serem agraciadas por Deus, baseado nos conceitos e preconceitos estabelecidos por elas. É um monte de religião, que para você chegar a Deus, você precisa fazer isso. Para você atingir um grau de, de pureza, de purificação, de santidade, você tem que ir lá para a Índia e você vai tomar um banho naquele rio mais porco que existe na face da terra, que chama-se Rio Ganges. Aquele rio, os defuntos são colocados ali. Aquele rio, animais estão em decomposição. E as pessoas chegam lá e jogam água na cabeça e se banham 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, porque o rio purifica. Mas quem que falou que aquele rio purifica? Alguém. E tem gente que sai do Brasil e vai lá, porque aquele lugar é onde eu vou me encontrar. Existe um escritor aí, reconhecido internacionalmente, escreveu um livro chamado O Caminho de Santiago de Compostela, eu já li. E aí para você ter um encontro com você mesmo, você tem que percorrer esse caminho. Isso é se banhar nos rios Abana e Farfar da vida. Para você ser aceito por Deus, você precisa participar de uma campanha e dar a tua casa, dar o teu carro e dar tudo que você tem. Para você ser curado, você precisa fazer isso e fazer aquilo. Para você receber isso, você precisa ir a pé, fazer uma caminhada daqui e lá. E chega lá, dinheiro. As pessoas, o povo, o ser humano, eles estão sendo enganados. Como o profeta falou a coisa mais simples e acessível para aquele cara. E Deus ele veio trazer a simplicidade e a acessibilidade de uma vida eterna e de uma vida abundante para cada um de nós. E o que as religiões têm feito? Uma bagunça, uma baderna. E é comércio daqui, é dinheiro dali, é sacrifício dali. A Bíblia diz que Deus ele não se agrada em sacrifícios, mas em que se obedeça a sua palavra. E ninguém obedece simplesmente, ele obedece porque ele crê. E se desobedece é porque não crê. A raiz da obediência, aliás, a obediência é um fruto cuja raiz chama-se fé, confiança, eu creio, eu acredito. Por que Adão e Eva desobedeceram a Deus? Porque eles não acreditaram naquela palavra. Eles falaram, não, Deus não. Quando a gente lê a Bíblia, o que são as palavras de Deus? Faça isso. E tudo, absolutamente tudo que Deus pede, ou requer, ou direciona a minha vida para eu fazer, é igualzinho isso. É simples e acessível. Não custa nada. Eu dou conta de fazer. Deus não está atrás de sacrifício, Deus não está atrás de nada disso. O sacrifício já foi feito. Amém? Lembra daquele videozinho do ofertante com a oferta? O sacerdote, ele examinava, era a oferta. O pastor estava falando de dinheiro? Não. A oferta era o cordeiro perfeito, macho, sem defeito. O sacerdote não olhava para o ofertante. O ofertante era um pecador que precisava ser agraciado com perdão, com paz, com aquilo que Deus tinha para a vida dele, com bênçãos de Deus. Mas como ele não era perfeito, exigia-se então o sacrifício de um animal perfeito. O sacerdote examinava para ver se o animal
aquela oferta que estava sendo entregue, ele não tinha mancha, enxergava perfeitamente, não era manco, era perfeito. Se a oferta fosse perfeita, o ofertante saía dali abençoado, favorecido e agraciado. Não porque ele é perfeito, mas porque a oferta foi perfeita. Por isso que João Batista, quando olhou para Jesus, ele falou assim, ó, quando que é? João 1,29, ele falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a oferta, é Jesus que é a nossa oferta, é Ele que é perfeito, é Ele que me torna agora aceitável. O que é justificado? Aceitado, aceitável, aprovado por Deus agora. Não por causa das minhas obras ou dos meus sacrifícios, mas por causa da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus. Amém? Então nós precisamos dar uma parada. Para quê? Principalmente você que está em casa aí. Esse caminho que você está andando, você está se banhando de graça, na simplicidade, na acessibilidade de um rio Jordão, ou seja, a religião que você está seguindo, ela está te dando tudo de graça, ou ela está requerendo coisas de você? Vamos parar para pensar nisso. Vamos continuar? Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam. Os servos, os subalternos, né, os subordinados de Naamã, chegaram para ele e falaram assim, Aba, né, paizinho, chamando ele de pai, meu pai e mestre, mesmo que o profeta tivesse te ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Ele não pediu nada difícil, ele pediu algo extremamente simples. Aí o Naamã, então Naamã aqueceu, né? Aceitou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele se tornou sadia e limpa como a pele de um menino. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, eis agora que sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu, juro por Iavé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Diferente, né, hoje em dia. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Bacana, né? Para mim, isso daqui estabelece um padrão. 2 padrões. O primeiro, em relação à palavra de Deus. Ela é simples, acessível, não custa nada, todo mundo pode obedecer, sem custo algum, porque todo o preço Jesus já pagou. Esse é o Evangelho de Jesus. A religião evangélica é outra coisa, mas nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. É esse. Ele é simples e ele é de graça. Ele é acessível, não custa nada. E outro padrão para mim, padrão para você. Não somos nós que curamos, não somos nós que fazemos a obra de Deus. A obra de Deus, quem faz é o próprio Deus. Amém? Não vamos entrar na corrupção dessa turma que está entrando aí, não. Amém? O que é se lavar? Falando, mas e aí, tá bom, pastor, então cadê? Eu vou lá no Corgo Danta, vou aqui no Ribeirão da coisa, o que é isso daí? A Bíblia fala que nos lavarmos é nos lavarmos na palavra. Que a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, ela tem condições de nos lavar, de nos limpar. Olha esse texto aqui em Efésios, falando sobre isso. Quando fala maridos, isso daqui é um texto direcionado para maridos, mas isso daqui é para todo ser humano. Maridos, cada um de vós, amai vossa esposa como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. A palavra de Deus... Então, por exemplo, esse texto aqui direcionado para maridos, para mim, para você que é marido. Você e eu, nós fomos dotados, capacitados, agraciados por Deus, com a capacidade de pegarmos a nossa esposa
e limparmos o coração e a mente dela com a palavra do Senhor. Pastor Medem, é só para você? Não. Daqui não está falando pastores, está falando maridos. E aí, às vezes, a tua esposa chega em casa chateada, ou ela está chateada por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa falou, alguma coisa que... não sei. E você e eu, maridos, nós temos essa capacidade, esse dever de limparmos, de purificarmos, de falar, não pensa assim não faz assim não, menos não é nada disso, Jesus te ama, Jesus ama essa pessoa também, não vamos entrar em polêmica, não vamos entrar nisso não. No outro caso, eu estou com dor, marido, limpe a sua esposa da dor. A esposa está com alguma necessidade, limpe a sua esposa dessa necessidade. Que jeito, pastor? A Bíblia diz que é por meio da palavra. Que jeito que limpa por meio da palavra? Naamã, ele se banhou quantas vezes? 1, 2, 3, 7 vezes. 7 na Bíblia é o número perfeito de Deus. 6 dias, o 7º descansou. O descanso de Deus não é assim, nossa, estava cansado para caramba, deu um trabalho medonho. Deu um trabalho desgraçado fazer essa terra. Não foi nada disso. O descanso de Deus é assim, ele olhou, viu que estava pronto, ele falou assim, eu não preciso fazer nada de novo. O descansar de Deus era não refazer. Amém? Não é ruim demais quando você faz algo e não deu certo, você tem que fazer tudo de novo. Como Deus quem fez todas as coisas, ele olhou, ele contemplou a criação dele e falou assim, está tudo bom, está tudo perfeito. O descanso de Deus era eu não preciso refazer o trabalho que eu fiz. Porque o trabalho dele uma vez só basta. Você e eu, nós precisamos então aprender o quê? Que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformação, o poder de purificação. 7 vezes significa o tempo perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que na minha vida existe alguma necessidade, existe alguma sujeira, existe algum pensamento que isso daí está me atormentando, existe algum medo, existe alguma insegurança, existe alguma dor, existe alguma enfermidade. Eu preciso pegar a palavra de Deus, como um sabonete, ou como uma bucha, ou como um shampoo, e me esfregar nessa palavra, e me banhar nessa palavra, e tomar banho nessa palavra. O que significa isso? Falar a palavra, declarar a palavra. A Bíblia diz, como é que eu fui salvo? Como é que você foi salvo? Falando de problema para Deus, confessando os pecados para Deus, ou confessando Jesus? Coloca para mim, Karina, por favor. Romanos 10, 9. As pessoas estão nessa de confessar pecado para ser... Não! Nós temos que confessar Jesus. Jesus é a palavra, é Jesus quem me limpa, é a palavra, Jesus quem me cura, que me salva, que me prospera, que me enriquece, que me perdoa, que faz tudo. Amém? O que esse homem fez lá atrás? Ele se banhou no rio 7 vezes, água. O que Deus está trazendo para nós hoje? O que está sujo na sua vida? Pega, então, o meu pensamento está sujo. O meu pensamento, estou cheio de pensamento errado, cheio de medo, cheio de insegurança. Espera aí. O que Deus diz a respeito de pensamento? Jeremias 29, 11. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano algum. Pensamentos para uma nova esperança e um futuro melhor. Vai falando isso uma vez, 2, 7, se precisar 7 vezes 70. Se precisar até o dia que você ficar limpo. Até o dia que você conseguir rejeitar esse pensamento, porque você tem certeza que esse pensamento não vem do Senhor. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares os pecados. É isso que está escrito. Se com a tua boca confessares Jesus, que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, será purificado, será limpo. Então é a palavra quem me limpa, a palavra é Jesus. O que Jesus fez por mim? É esse o cerne da questão. Eu preciso lavar-me, eu preciso tomar banho. Quanto tempo você está ouvindo o Evangelho? Porque aí quando vem, é igual o nenenzinho quando nasce. Aí toma um banho, fica limpinho. A mãe e o pai,
o pastor, a pastora, às vezes vai orando ainda, vai, mas a minha expectativa, a expectativa da pastora Thelma, é que você, depois de não sei quanto tempo, que não seja 7, 8 anos, 10 anos, que você, o quanto antes, você pegue o sabonete, pega a bucha, pega o shampoo, pega a água, pega o que Cristo fez por você e você vá se lavando e você vai se mantendo limpo, baseado no que Cristo fez por você. Amém? O que mais? Eu estou com a dor. Você lembra semana passada, o culto de semana passada? Aquela moça, aquela mulher, ela tinha um problema, ela estava com hemorragia que fazia 12 anos. E ela já tinha feito de tudo, procurado de tudo, feito e não deu conta. E aí o que aconteceu? Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela falou, opa, agora o negócio vai mudar. E ela começou a dizer, e ela dizia consigo mesma. Só o tempo verbal dizia, porque se tivesse escrito, ela disse consigo mesma, uma vez. Mas como ela dizia consigo mesma, talvez foram 7, 3, 70, não sei quantas vezes ela dizia consigo mesma, se eu tocar em Jesus eu vou ficar curada. Teve um dia que ela tocou em Jesus, ela ficou curada. O que tem saído da sua boca? Minha vida não tem jeito. Aí a vida vai piorando. Falei para você, lógico, O pastor Célio, eu lembro, ele falava de uma fé negativa. Tem muitas pessoas que têm fé, mas é negativa. Só fala porcaria, só fala bobagem e ainda se vangloria. Falei para você aí, tinha certeza que ia dar errado. O que é fé? Fé é certeza. Jó, capítulo 3 de Jó, ele fala assim, aquilo que eu receava me aconteceu, o que eu temia me sobreveio, eu não tenho sossego, é só tribulação, é só nhaca na minha vida. Quando a gente fala assim, eu estou temendo, eu estou com medo de acontecer isso, ou seja, isso está dentro da minha cabeça. Pensamento que desce para o coração, a boca fala do que o coração está cheio, e aí em vez de confessar Jesus, está confessando o problema, está confessando a dificuldade, está confessando a dor, eu que essa dor não sai da minha vida. Opa, olha a diferença de falar essa dor não sai da minha vida, essa enfermidade não tem cura, da confissão daquela mulher, vai ter um dia que eu vou ficar curada. Nossa, agora que o Brasil estava saindo desse negócio, agora essa bomba, esse trem aí, agora a minha empresa não passa dessa, agora fecha. É isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Crise é um momento oportuno para você receber uma estratégia de Deus, uma sabedoria de Deus, uma visão de Deus, uma direção de Deus, para você, todo mundo falando e questionando, eu sei, o que é isso? Eu vou atrás das coisas que prestam. Em vez de ficar perdendo tempo, vou falar isso sem dó também. Em vez de ficar perdendo tempo, ficar mandando no WhatsApp, falando mal disso e daquilo, perder tempo de ficar batendo lata na porta da janela, na janela, ficar perdendo tempo de ficar fazendo passeata na rua, passe tempo se lavando na palavra do Senhor. Passe tempo se banhando. O Senhor, a bênção do Senhor que produz riqueza, eu sou enriquecido porque Ele se empobreceu para me enriquecer. E aí de repente não mudou nada, mas não mudou nada do lado de fora, mas para o lado de dentro já mudou, meu irmão, e aí acabou. Amém? Banhar-se na água é banhar-se na palavra. Palavra é aquilo que Cristo já fez por você e que se manifestará na sua vida. Quando Naamã recebeu essa notícia, vai e lava-te no Rio Jordão 7 vezes, o rio está pronto. O rio é criação de Deus. A água é criação de Deus. Você não precisa nada. Mas o que? Você não precisa nada. Você só precisa aceitar, crer nessa palavra, e porque você creu na Naamã, você vai mergulhar nessa água. E ponto, não precisa mais nada. Mas eu não preciso nem... Você viu em questão de dinheiro? Não, mas eu quero te dar de presente. Nem de presente eu estou querendo. Esse texto, não vincule bênção com dinheiro. Amém? Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o padrão do Senhor. É graça. É aquilo que já foi feito. Naamã, ele precisou pensar, nossa, mas o rio, ele falou do rio, cadê o rio? O rio está longe? Não, o rio estava ali. Mas o rio tem água? Tem. Foi você que criou a água, Naamã? Não, foi Deus.
Deus que criou tudo. Deus já tinha feito tudo por ele e para ele. Simplesmente para ele aceitar aquela palavra e obedecer aquela palavra. E no momento que ele aceitou e obedeceu 7 vezes, ou seja, isso fala de perseverança, de constância, de tolerância. Ah, mas eu estou na igreja, estou aí confessando a palavra, já tem 6 meses, não aconteceu nada. Uai, daí? Confessa mais um dia. Na 6ª vez que ele confessou, na 6ª vez que ele se banhou, não aconteceu nada. Então, não pare, porque nós não sabemos que dia, nós não sabemos quando, nós não sabemos de onde vem, mas quando nós falamos a palavra de Deus, Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia. A questão é se eu estou falando a palavra de Deus ou estou falando as minhas palavras. Deus, meu irmão, Ele não tem compromisso com as minhas palavras. E olha que eu sou um pastor, hein? Deus não tem compromisso comigo. Ele não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele na minha boca. E no momento que eu falo a palavra, o que é falar? Eu ouvi, eu acreditei e eu falei. Eu ouvi que Jesus salva. Eu criei que Ele salva. E o que eu fiz? Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu dono. Eu creio que você morreu, ressuscitou, o Senhor está vivo. Eu fui salvo. Você quer ser salvo de quê ou de quem? Você quer ser purificado do quê? Você quer ser limpo de quê? Fala a palavra. Declara a palavra. Simplesmente fale. Por isso que eu amo o Salmo 103. Faz mais de uns 2 anos que eu me apaixonei com o Salmo 103. Porque é exatamente isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Como é que eu vou bendizer se eu não falar? Abra a boca e declare o amor seu por Deus. Jesus, eu te amo. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és o sacrifício perfeito em favor da minha vida imperfeita. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu preciso conhecer o que Cristo fez por mim, para eu pegar esses benefícios, essa água, essa palavra, e me lavar e me banhar todos os dias, para eu ficar limpo, para eu permanecer limpo, porque no mundo está cheio de sujeira. A gente olha, vê coisas que não queria, ouve o que não queria, pensa o que não queria, sente o que não queria, cheio de sentimento nocivo, ruim, cheio de mágoa, de falta de perdão, um monte de miséria na vida, um monte de coisa ruim, doença, enfermidade, mas de caminhão. São essas sujeiras que nós podemos, que pode nos alcançar, porque nós estamos no mundo ainda. Jesus disse o que na oração sacerdotal dele: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Quem que me preserva do mal? Cristo. A armadura de Deus é Cristo. Cada uma das peças da armadura fala de Jesus. A justiça, o evangelho, a fé, a palavra, a salvação, a verdade, são todos os elementos, todas as peças da armadura de Deus, refere-se a Deus, não tem nada obra minha. Eu fiz até um culto, né? O título dele é A Armadura é de Deus. Você precisa falar só a verdade. Você precisa ser justo. Para com isso. Nós não damos conta. Aí Cristo vem e faz tudo. Vem não, foi e fez tudo. E disse o quê? Está consumado. Eu cumpri. O que eu vim fazer, eu fiz. Agora, todas as peças da armadura de Deus. Agora, o Rio Jordão. Agora, essa água que limpa, que purifica, essa verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a minha. Jesus é a verdade. E nós vamos descobrindo o que Ele fez. E de repente nós vamos nos tornando limpo, inocente, puro, igual uma criança, igual um menino. De repente estava limpinho. Um menino, ele é cuidado, ele é amado, ele é favorecido. Ele não preocupa nem com a água, nem com o sabonete. Eu vou tomar banho porque o meu pai providencia água e sabonete para mim. Amém? O
o final da vida desse homem. Apaixonou em Deus. Depois continua lendo em casa. Ele fala assim, então deixa eu levar pelo menos um pouco da terra de Israel, porque eu vou ter que acompanhar o meu Senhor, e nós vamos num tempo de idolatria lá, e eu vou ter que acompanhar ele, mas assim, aí pelo menos essa terra eu levo, para eu ajoelhar em cima da terra. Olha o temor desse homem com a experiência que ele teve com Cristo. Pastor, mas antigo, tá com Deus. Queria presentear, não é? Eu vou te pagar. Não, eu não quero nem presente. Não, mas nem presente, guarda para você. Não quero vincular isso, não. É fantástico isso, irmãos. Deus é maravilhoso, simples e acessível. Simples como o Rio Jordão e acessível como o Rio Jordão. Amém. A palavra de Deus, a obra consumada de Cristo, o que Ele já fez em favor da sua vida, isso é simples e é extremamente acessível para você. Hoje você pode pegar o Salmo 103. É Ele quem perdoa todos os meus pecados. É Ele quem sara todas as minhas enfermidades. É Ele quem redime a minha vida da cova e me coroa de bens. É Ele quem faz tudo por mim. O Eterno realiza atos de justiça em favor dos oprimidos. É Ele. É sempre Ele. O rio está pronto. A água está pronta. Só entra nela. 7 vezes, a palavra já foi falada, a obra já foi consumada, a lei já foi cumprida. Só aceite isso, receba pela graça e comece a declarar: somos salvos pela graça mediante a fé. Fé é o que eu ouvi, creio e falo. Começa a declarar a obra consumada de Cristo. De repente, a falta de dinheiro está saindo. Independente do Brasil, a falta de dinheiro está acabando. A doença independente está acabando. O medo, a insegurança está saindo. Os pensamentos de derrota está saindo. O sentimento ruim de mágoa, de raiva, às vezes, está saindo, porque você está se banhando, se banhando, se banhando. E a palavra de Deus, mais uma vez, não volta vazia. Amém. Oh, happy